Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre qual tipo de obra você está fazendo, baseado em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15, logo depois da vinheta. Quando nos deparamos com a carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 10 a 15, ele deixa claro que o Senhor concedeu para ele a oportunidade de edificar a sua igreja, a qual ele chama de edifício. Reconheceu que não poderia ter feito nada se o Senhor não lhe concedesse a graça, e com a sabedoria de um sábio construtor, ele fez da aplicação do único fundamento, que é o Senhor Jesus, a base sólida para fazer crescer esse edifício. É preciso observar que o apóstolo Paulo nos faz uma advertência que devemos trabalhar para cooperarmos na edificação desse edifício. O apóstolo fez uso da expressão edificar. Essa expressão tanto define o fato de começar uma construção desde o solo, como também significa conduzir alguém através de uma doutrina de virtude de maneira tal a fazê-la crescer nesse conhecimento. Paulo deixa claro, irmãos, que nós devemos ter atenção quanto ao trabalho que estamos realizando na igreja, de maneira tal que não podemos colocar um outro fundamento em cima daquele que já está posto, ou seja, que é o Senhor Jesus. Todos nós sabemos que a graça é o favor não merecido que o Senhor nos concede. O apóstolo Paulo manifesta com convicção que Deus lhe concedeu a graça de poder edificar a sua igreja. O apóstolo se intitula um sábio construtor e, como sábio, é necessário ter a consciência de que para se edificar um edifício é essencial iniciá-lo pela sua base. Para isso, é indispensável ter um fundamento, ou seja, uma base de sustentação que irá suportar todo o peso do prédio. Esse fundamento o apóstolo chamou de Jesus, pois ele é a pedra angular, conforme você está vendo. Você observa que essa pedra que está ao centro dessa construção é quem sustenta todo o arco construído. Todo o arco está sendo sustentado por essa única pedra angular que aqui está. A edificação constante da igreja deve ser realizada com toda dedicação para que a igreja cresça com discernimento, com solidez de entendimento, buscando a cada dia a sua santificação e serviço ao Senhor em prol também do nosso próximo, para que seja alcançado pelo poder salvífico do Senhor Jesus. A igreja do Senhor, ela tem que ter a consciência do seu papel diante da sociedade. Ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo. A igreja bem edificada, tendo Cristo Jesus como seu fundamento, com certeza se preocupará em não vilipendiar, em não ultrajar o nome do Senhor com suas ações errôneas que causem escândalos. Os ministros que edificam esse edifício não devem ter parcimônia de tratar com a igreja do Senhor sobre pecado, de maneira tal que faça com que a igreja do Senhor fuja do que não convém, fuja da aparência do mal. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito: "E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A igreja precisa voltar a ser edificada, instruída de maneira
fundamentalista, ou seja, voltar aos fundamentos dos manuscritos sagrados, que são os textos bíblicos, conforme está em Tiago, capítulo 1, 17, que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito provém do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida nem de variação. Nós estamos vivendo, irmãos, momentos em que o mundo está sendo assolado por diversas correntes ideológicas, filosóficas, relativismo, ou seja, nem tudo é pecado, não é bem assim, né? Secularismo, modismos, danças, cânticos antropocêntricos, luzes coloridas de efeitos psicodélicos, vestes insinuantes, correntes estas, muitas delas, têm adentrado a igreja e até mesmo charlatães têm subido aos altares, deturpando os fundamentos bíblicos com heresias e com muitos líderes têm se tornado flexíveis em abordar e refutar, com a seriedade que o caso requer, situações em que não são condizentes com as Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo deixa clara a advertência para aqueles que estão com a missão de edificar esse edifício. Observe o que está fazendo, porque toda obra passará pelo crivo do Senhor. Naquele dia, através do fogo, e essa obra, ao ser avaliada, terá os seguintes atributos: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. O ouro, irmãos, é uma substância metálica encontrada na natureza e, ao ser submetida ao fogo em alta temperatura, no crisol, conforme nós podemos ver, suporta o seu calor, se liquefaz, mas não perde suas propriedades, fica mais puro ainda, aumentando assim o seu valor. A prata é também uma substância metálica que tem valor menor que o ouro e menos propriedade de rigidez do que o ouro, que ao passar pelo calor do fogo se liquefaz também, fica mais pura, mais limpa que o seu estado bruto, porém não perde as suas qualidades. As pedras preciosas, ele diz pedras preciosas, no plural, são minerais oriundos da própria natureza e com recebimento do calor do fogo, elas não perdem a sua propriedade, porém cada uma age e reage de maneira diferente. Umas trincam, outras persistem no seu estado normal, umas trincam, outras se quebram, mas cada uma também tem o seu valor diferenciado da outra. Contudo, não perdem as suas propriedades. A madeira é uma substância oriunda também da natureza, que tem resistência considerável, contudo, quando submetida ao calor intenso do fogo, a mesma é consumida, ela não resiste, perde a sua propriedade e transforma-se em carvão. O feno é um tipo de forragem desidratada das gramíneas que, sendo exposto ao calor do fogo, não oferece nenhuma resistência e é consumido instantaneamente, transformando-se somente em cinzas. Ela perde as suas propriedades, não tem qualidade. A palha também da mesma forma. É um composto de caules secos de plantas gramíneas, que também, ao ser submetido ao calor intenso, não oferece resistência e é consumida imediatamente pelo fogo, tornando-se também em cinzas e perdendo as suas propriedades. É fácil observar que estas três últimas substâncias deixam claro que não resistem à avaliação do Senhor. Nós precisamos lembrar que não fazemos as obras porque somos salvos, e sim a fazemos porque fomos alcançados pela grande misericórdia do Senhor. É bom que fique claro também que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, que diz: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aqui nós estamos falando a respeito do juízo, da avaliação do Senhor quanto às nossas obras feitas, não com relação à pessoa do sujeito, mas o trabalho realizado na presença do Senhor.
Portanto, irmãos, necessário se faz que tenhamos em mente a preocupação constante que, ao estarmos diante do desempenho de uma atividade ministerial, né, que concorre para a edificação do corpo de Cristo, tal como ministrar a palavra, o ensino na escola bíblica dominical, o círculo de oração, discipulado, na direção de uma congregação, significa que nós não estamos ali para ministrarmos a palavra e o ensinamento da forma que desejamos ou queremos. Nós devemos observar que não podemos nos afastar de pronunciarmos os textos bíblicos em conformidade com o que está escrito. Lembrando sempre que o Senhor Jesus, Ele é o fundamento. Nós somos oriundos de uma sociedade que, quando estávamos no mundo, não tínhamos o hábito de ler e estudar espontaneamente. Ao nos convertermos, nós precisamos quebrar esse paradigma e nos dedicarmos a examinar as Escrituras, para que possamos, ao abrir da nossa boca, proferir exatamente o que diz os textos sagrados. Nós precisamos lembrar que não existe outro nome ao ser exaltado a não ser o nome do Senhor Jesus, que é o nosso fundamento. Nada tem mais prioridade, né, do que a edificação do corpo de Cristo, a igreja, com o despertamento para a compreensão cada vez mais das Sagradas Escrituras, para que nós possamos servir melhor ao Senhor e entendermos de que o tempo do fim está próximo. Portanto, irmãos, você que ficou até aqui, ao final deste vídeo, ajude-nos inscrevendo-se, se não for inscrito no canal. Deixe aí o seu like, o seu comentário, compartilhando, né, também com aqueles que você acha que precisa ouvir esta mensagem. Tá certo assim? Porque nós, na verdade, precisamos voltar às origens. Precisamos voltar a nos dedicar mais e mais, cada dia mais, na nossa vida, aos textos sagrados e também a proclamar a palavra com eficiência e eficácia. Tá certo? Um forte abraço a todos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, seja na minha vida, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E até o próximo vídeo, na próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus.